Quero ler o texto então, a partir do verso 11. Eu vou ler um texto um pouco comprido, que é do 11 ao 21, mas ainda assim não será toda a história do maná. Maná, você sabe o que significa? Maná significa o que é isso, né? Ou que negócio que é esse, que coisa que é essa, né? Não sabe, eles não sabiam definir o que era maná, e até hoje nós não sabemos direito o que é esse negócio, como se comporta, se é uma semente, se é algo do tipo, parece, né? Mas sabemos que é uma provisão de Deus para um tempo específico, para o povo de Deus, povo de Israel, quando estava no deserto. Nós vamos ler então esses versos e vamos conversar sobre o maná que vem do céu. Diz o texto assim: o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 14h comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim: colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobrava ou sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Será que o povo ouviu Moisés? Vamos ver. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo-se o sol, derretia-se. Amém? Olha aí, o maná no deserto. Diz o ditado que Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é um ditado popular, mas nesse caso era exatamente assim. Se esperasse o sol ficar quente no deserto, não sei que horas que o sol fica quente no deserto, mas eu imagino que já deve ser lá por 8 horas, pelo menos, no máximo 9, mas aí o maná já tinha derretido, vai ficar sem maná, porque dormiu ou acordou tarde. Não era este o caso, provavelmente, do povo de Israel, mas Deus mandava a provisão diária, e eu quero tirar 7 lições dessa história, desta verdade, ou enfim, deste fato ocorrido com o povo de Deus, recebendo alimento do céu. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus fazia chover comida. É claro que eles tinham que colher e preparar, às vezes assar, às vezes cozinhar, né? Mas ainda assim era comida que vinha do céu. E o maná tem vários significados para nós. O primeiro deles é o mais óbvio, que o maná, portanto, significa o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensina a orar isso, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. A expressão, aí agora indo para a oração de Jesus, a expressão ali, pão de cada dia, é uma palavra só uma palavra. E os estudiosos não encontravam esta palavra em nenhum outro escrito que fosse próximo ao Novo Testamento. Você sabe que o Novo Testamento, a língua original que ele foi escrito, é o grego. Então os estudiosos comparavam com o grego clássico, né? Da época lá do Sócrates, Aristóteles, esses gregos ao redor e outros, e eles diziam assim: esta é uma palavra que Jesus criou para falar sobre o pão de cada dia. Portanto, isso deve significar um pão espiritual, algo assim muito elevado. E aí, olha que isso é uma coisa interessante, para quem gosta dessas pesquisas arqueológicas da Bíblia. Foram desenterrando alguns locais que servia de lixão na época de Jesus, ou naquela época próxima, e encontraram várias palavras que eram escritas ali em pergaminhos, coisas do tipo, mas que não eram clássicas, era do popular.
Aí eu faria uma comparação bem básica, né? É como a gente escreve no WhatsApp hoje, sabe? Algo do tipo. E no Zap, né? Como a gente diz. E aí eles foram encontrando várias palavras que não tinha nos grandes escritos clássicos, que eram embelezados, bonitos, tais como os livros clássicos que nós temos hoje. E estava lá esta palavra, o pão de cada dia. Sabe o que ela significa, de certa forma? O pãozinho, o pão francês. Você sabe que, estava até conversando recentemente, que a gente tem várias palavras para o pão francês, né? A Anne falando lá no Rio Grande do Sul é cacetinho. Ali em Diamante era pão sequinho. Não encontrei em nenhum lugar mais, pão sequinho, né? E talvez você tenha ouvido o pão francês de outro jeito. Era algo desse tipo, irmãos. Era uma palavra tão comum que se perdeu no meio do caminho até que encontraram e perceberam que era uma palavra comum. Por que eu estou dizendo isso? Jesus usa essa palavra. O pãozinho, Senhor, né? O pão de todo dia. Nós traduzimos como o pão nosso cada dia, o pão diário. O maná simboliza isso, o pão diário, o sustento normal da vida que nós precisamos. Senhor, nos supre. E Deus supria com o pão nosso de cada dia. Essa é a ideia. Neste suprimento nada faltava, ninguém passava fome, mas nada sobrava também. E isso já serve como uma grande lição para nós, né? A gente fica sempre buscando mais e mais. A gente quer ter o que alguns chamam de um padrão antinatural de segurança. E se você reparar, quanto mais dinheiro, mais precisamos nos sentir seguros. O camarada que tem muito dinheiro, que investe na bolsa de valores, ele tem que ter muitas maneiras de lidar com isso, porque ele vai ficando com medo, né? Um bom dinheiro não é ruim, mas muito dinheiro começa a atrapalhar o coração. É uma coisa antinatural, porque Deus sustenta até os passarinhos, né? Deus dá de comer a eles, e Ele continua dando o pão nosso de cada dia. É uma certeza, irmãos, que amanhã você vai ter pão para comer. Uma certeza que depois da manhã você vai ter também. O básico, né? O alimento, o arroz e feijão, ou algo do tipo. Esta é uma verdade que talvez quando a gente só tem a Deus, nós sabemos o quanto ela é verdadeira, né? Quando a panela está vazia, quando a coisa está difícil, aí Deus faz chover maná do céu de alguma maneira. O pãozinho, o pão nosso de cada dia, o sustento. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha sido sustentado por Deus desse jeito. Eu sei que é um pouco humilhante, porque o nosso coração quer ter tudo, toda hora, todo tempo. A gente quer ser daquele que sobra. Neste caso, é melhor dar do que receber, é verdade. Mas não é vergonha de poder dizer, Deus me sustentou. Quando eu não tinha nada, quando às vezes não parecia que eu ia comer aquele dia, Deus me deu. Porque o maná representa esse sustento diário que Deus deu ao povo de Israel, e Deus continua sustentando o seu povo. Mas cabe a mim não ficar entristecido por não ter sobrando. Esse era um treinamento para o coração deles. Paulo diz, 1 Timóteo 6,18, tendo sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você tem sustento? Você tem com o que se cobrir? Você tem hoje, se esfriar, diz que amanhã vai esfriar, né? Você tem uma cobertinha lá, um edredomzinho, seja lá o que for. E a pergunta é, você está contente? Porque o maná está provido já, Deus já deu. A segunda lição, que este maná, ele também simboliza algo a mais, irmãos. Apesar dele ser a comida, ele é algo a mais. Por isso que o povo diz, o que é isso? Porque ele é uma comida que cai do céu, num momento específico. Então eles não viram o trigo nascer, eles não foram lá e colheram, depois moeram, fizeram farinha, depois produziram pão. Não, cai do céu. Então o maná também representa um sustento milagroso no deserto. A verdade é que, além do sustento diário, Deus também nos dá um sustento milagroso em tempos de necessidade maior. E aqui eu não falo apenas agora do pão para comer, mas do sustento em todas as áreas da nossa vida. Deus supre com a graça dele aquilo que nos falta. Por vezes não nos falta pão, mas nos falta paz, que parece tão cara, mais cara do que o pão, né? Se a gente pudesse comprar paz, né? Não dá para comprar paz. Às vezes não nos falta alimento, vestimenta, teto, muito bom, mas nos falta segurança espiritual. Deus nos supre com tudo aquilo que nos falta.
O maná também é a representação desse sustento milagroso de Deus. De Deus não apenas dizer, eu dou para você comer, mas Deus dizer, eu te sustento em tudo que você precisa. O povo de Israel precisou ver isso, né? No deserto, e agora representando as nossas vidas, no deserto de nossas vidas, Deus não deixa faltar o maná, Deus não deixa faltar o necessário. Deus não deixa faltar a graça dEle, o amor, a bondade, tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes nós não conseguimos enxergar, mas está lá. O apóstolo Paulo, representando algo desse tipo, também falando sobre contentamento, lá em Filipenses 4, a partir do verso 11, você lembra bem? Ele diz, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e ter em abundância. Em todas as coisas eu tenho aprendido, ou estou suprido, né? Tanto a ter fartura como a ter necessidade. E ele conclui no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele aprendeu a estar feliz, neste caso com a fartura de alimentos, mas ele aprendeu também que o Senhor o supre em todo momento. Se o maná do céu simbolizava o pãozinho, o pão francês diário, ele também simboliza o sustento milagroso de Deus para quando nós precisarmos. Talvez você já passou por algo assim também, né? Eu percebo, por exemplo, na perda de um ente querido. Nós temos comida, temos alimento, temos sustento, mas parece que fica um buraco no nosso coração. Não é verdade? Talvez, muito provavelmente, você já passou por algo assim. Deus, com a graça dele, supre. Às vezes em algo menor, né? Na perda de um emprego, no fim de um relacionamento, numa notícia de uma doença, Deus é o sustento milagroso. Quando nos falta qualquer coisa, aquilo só pode ser suprido por aquela coisa. Por exemplo, quando me falta saúde, a única coisa que pode me suprir é aquela saúde que eu preciso. Mas Deus pode suprir qualquer coisa que falta. Quando te falta alguém, Deus pode suprir, né? Esta é a verdade. O maná fez isso também. A terceira coisa também muito valiosa, mas também óbvia, é que o maná é a prova da bondade e da justiça de Deus. Parece que Deus estava andando ali e trabalhando com o povo de maneira pedagógica. Sabe o que é pedagógica? É um processo de educação. A escola faz isso, né? Ou tenta fazer pedagogicamente, desde o prezinho até lá o ensino médio ou faculdade. A criança, adolescente, jovem ir aprendendo conceitos. E quando isso dá certo, ele aprende o básico lá no começo. 1 mais 1 é 2. E vai crescendo até chegar em grandes fórmulas matemáticas, né? Isso é crescer pedagogicamente. Parece que Deus está fazendo isso com o povo dele. Deus não deixa o povo morrer de fome. Deus está mostrando a sua bondade. Mas Deus diz, recolham só aquilo que que vocês vão comer hoje. E quando recolhem a mais, o que acontece? Cria bicho. Deus está mostrando a sua justiça. Percebe? O maná representa isso. Deus é bom e Deus é justo. A bondade e a justiça de Deus não estão brigando, irmãos. Elas estão devidamente projetadas no maná, que sustentava, mas o que sobrava estragava. A bondade e a justiça de Deus certamente estarão presentes em nós. Por exemplo, na sua bondade, Deus não deixa com que falte um cuidado dele, né? Talvez um sustento físico, e quando nos faltar o sustento físico, o sustento espiritual supre isso. Por exemplo, às vezes encontramos alguém acamado, portanto, faltando o físico ali, a força física, mas profundamente agradecido a Deus. Deus supre com a parte espiritual. Enfim, o Senhor é bom, Ele supre o suficiente, mas a sua santa justiça não deixará que os nossos corações fiquem orgulhosos por isso. Quando a gente começa a receber a mais e começa a sobejar e o nosso coração começa a se engrandecer, Deus é justo para podar isso. Ele é gracioso. Não colha maná demais. Agora, sabe o que eu imagino que deve ter acontecido com aquele povo? Eles foram colher mais maná do que precisava, para que talvez amanhã eu tenha mais que o outro. Quem sabe não vem mais maná amanhã, eu vou vender. Eu imagino que isso deve ter passado na cabeça daquele povo tão querido, né? Tão tranquilo, né? Provavelmente. Mas Deus estava ali pedagogicamente dizendo, eu sou bom, mas eu sou justo também. Eu sou gracioso, mas não faça da minha graça um motivo para você perecer.
que a gente perceba que Deus está nos sustentando, mas que é Deus. Nós, pela graça dele, né, podemos vencer barreiras, vencer muralhas, como dizemos, mas é pela graça dele. Paulo aprendeu isso também, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que o Senhor apareceu para os seus discípulos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como um abortivo, como alguém que não deveria nem ser apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos, diz Paulo, porque eu persegui a igreja de Deus, nem deveria ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e trabalhei mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. 1 Coríntios 15, verso 10, Paulo faz um sanduíche. Paulo fala, pela graça de Deus, sou o que sou. Eu trabalhei mais do que eles, mas deixa eu lembrar que é a graça de Deus, percebe? Começa e termina pela graça. Ele até diz, trabalhei mais, mas é a graça. Essa é a ideia, Deus é bom, mas que o meu coração não se orgulhe. A quarta coisa, e agora eu estou falando daquilo que Deus faz, mas agora voltando para nós, o maná é a prova da minha confiança. Por que alguém colheu a mais? Talvez porque gostaria de ter sobrando, para que ele decidisse. Quando a gente tem sobrando é assim, não é? O que é o dinheiro, por exemplo? O dinheiro é uma espécie de poder de decisão, né? Quem tem muito dinheiro diz, olha, eu vou fazer isso, né? A pessoa que tem muito dinheiro diz, eu acho que no final do ano eu vou passar lá viajando, sei lá, para a Europa, né? Vou lá para os Estados Unidos. Ele tem esse poder de decisão. Eu não tenho esse poder de decisão nesse momento, né? Então, o meu poder de decisão é talvez, vamos comer uma coisa ou outra, talvez, né? O dinheiro traz esse poder, irmãos. O povo de Israel queria ter um poder, talvez, nas suas mãos. Ele foi tirado. Não tem que decidir. No caso do povo, tinha que obedecer e confiar em Deus. A provisão diária de Deus prova também a minha confiança nele. Será que amanhã ele vai dar? Porque se eu não ajuntar e não ver amanhã, eu morro de fome. Mas olha que bênção, irmãos. Aquele povo estava sendo ensinado a receber a porção diária de Deus, né? A aprender a confiar nele. A verdade é que é assim todo o tempo, irmãos. Todo o tempo. Porque nós não sabemos o que virá de amanhã. Alguém já disse assim, eu não sei como é o amanhã, mas eu sei que Cristo está no meu amanhã. Esta é uma verdade, é a prova da minha confiança. Como nós sabemos que amanhã vai dar, o trigo vai nascer, o milho vai nascer, a soja vai nascer, ou vai brotar, ou vai ser colhida? Bom, talvez você já tenha uma experiência nisso, você diga, não, mas eu já vejo isso acontecer há dezenas de anos. Tudo bem, é verdade, muito provável. Mas, irmãos, há uma prova para o nosso coração dizer, é Deus quem tem me sustentado. Ainda que eu tenha muita certeza de que amanhã vai ter suprimento, ainda assim eu sei que ele vem da mão do Senhor, porque pode faltar, mas o meu coração tem que estar conectado com Deus, e não com isso. O povo de Israel foi provado nisso. Abacuque teve essa prova, e Abacuque passou na prova, né? O grande profeta Abacuque, talvez eu e você reprovaríamos, eu tenho certeza que eu reprovaria. Abacuque conversa com Deus, é toda uma crise que Abacuque tem, não vou relembrar aqui, mas no capítulo 3, ele começa a ver que vai faltar mantimento, que vai ter dificuldades, os ossos dele estremecem. E qual que é o resultado? Fala assim, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja gado nos currais, produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Receber o maná dos céus diário, é dizer, talvez amanhã não vai ter, mas eu sei que vai ter a Deus, e Deus é o sustento do meu coração. A prova para o seu coração e para o meu. É certo que muitas coisas nós teremos, talvez você tenha na sua despensa até, mas a verdade é que a única coisa que nos sustenta de verdade é o Senhor. A quinta lição é que o maná, agora voltando para mim novamente, é um treinamento da minha disciplina com Deus. Vou fazer o próprio maná de exemplo, tá? Quanto você come? Você sabe quanto de comida é suficiente para você? Você sabe quanto de comida você é suficiente? Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Mas depois você não pode usar isso contra mim, tá bom? Um dia eu fui comer num restaurante muito chique, tinha um amigo meu pagando, aí se o restaurante é chique e tem um amigo pagando, aí a coisa fica, né?
E aqueles restaurantes por quilo, você sabe bem como que é. Quando é self-service, quando é livre, o pratinho é desse tamanho assim, né? Agora, quando é por quilo, eles querem que você coloque bastante. Mas eu fui pegando uma coisa aqui, confesso que peguei salada, eu prometo para os irmãos, peguei um pouco de salada, mas foi, e 30 tipos de carne, não sei o que lá, eu fui me animando. Quando eu fui pesar, deu uns 900 gramas. Quase 1 quilo de comida, irmãos. E olha a graça de Deus, consegui comer tudo. Olha que benção, né? Comi tudo. Senhor amado. Quanto que você come por dia, você sabe? Não precisa responder não, tá? Agora deixa só comigo essa parte da vergonha, tá? O gomer que eles tinham que tomar aqui, que eles poderiam recolher, dava cerca de 1,7 litros, ou 1 litro e 700 ml, né? Que aí eu não sei se pode ser recolocado em quilos ou algo do tipo, mas essa era a medida que todo mundo tinha. Então eu penso assim, se você era aquela pessoa que não come quase nada, isso ia sobrar. Mas se você, vamos dizer assim, tem o mesmo dom que eu tenho, né, da comida, talvez você tenha que fazer um treinamento para o seu estômago, gente. Até por estômago, essa é a verdade. Mas isso é um exemplo, apenas um exemplo físico daquilo que acontece espiritualmente. O maná, ser sustentado diariamente por Deus, é um treinamento para a minha disciplina espiritual. Eu preciso buscar em Deus todos os dias. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. No deserto, com o maná no caso, nós somos treinados o quê? A confiar em Deus. Somos treinados a estar contente com o que nós temos, a não confiar no nosso estoque de suprimentos, seja material, seja espiritual. Pense só, todo dia chove maná de Deus, mas a forma de recolher o maná é orando. Então, você está recolhendo o suficiente? Todo dia chove maná de Deus, mas a forma de recolher o maná é lendo a Bíblia, é confessando pecados. E aí, você tem recolhido? Maná é um treinamento para a disciplina. Para qual disciplina? Para aquele povo, era física mesmo. Lembra que a pedagógica é só 1 litro e 700, um gomer. Se pegar um pouco mais, vai criar bicho amanhã. Só na sexta para o sábado, podia ser o dobro, mas que aí ele comia, né, nos 2 dias, mas continuava sendo a mesma medida. Irmãos, isso é uma verdade para nós, não fisicamente, tá? Você pode comer um pouco a mais, igual eu, mas é uma disciplina espiritual, o sustento diário do Senhor. Sexta lição sobre o maná. O maná representa, irmãos, a vida comunitária. E aqui eu digo rapidamente, você sabe claramente que a comida diferencia as pessoas. Como assim a comida? Olha, tudo faz diferença, né? O mundo gira em torno do dinheiro. Então pense só, o carro, a casa, a roupa, diferencia. Determinada pessoa que você vê, você fala, fulano é pobre. Por quê? Só de ter visto. Por causa talvez da roupa, da casa. Fulano, você fala, fulano é rico. A comida também é assim, né? Se você não tem muito dinheiro, você vai comer algo que é mais barato. Agora, se você tem muito dinheiro, talvez nunca vai ter limite para você comer, né? Tem restaurantes aí que o prato sai por 2, 3 mil reais, né? É um negócio absurdo. Agora, o maná era igual para todo mundo, igualzinho. E tem um texto aqui que diz que o que colhia muito não tinha sobrando, o que colhia pouco não lhe faltava. E esse texto exatamente, eu vou pedir para projetar, está lá em 2 Coríntios 8, verso 15. Quando Paulo está falando sobre ajudar os irmãos necessitados, olha só que contexto maravilhoso. Paulo está falando sobre a igreja da Macedônia, que conheciam a graça de Deus, davam generosamente. Depois eu te aconselho a ler esse capítulo 8, estudando ele é profundo sobre generosidade. E aí Paulo vai dizer, olha só que interessante, a igreja da Macedônia está doando para vocês. Por quê? Porque vocês estão precisando, né? Ou doaram para Jerusalém, no caso. Vocês também ajudem. Por quê? Porque o que sobra de vocês dão para os outros. E aí depois, caso aconteça, esse é o argumento de Paulo, quando sobrar para os outros, eles dão para vocês, quando estiver faltando. Aí Paulo vai citar um texto da Bíblia. Claro que era o Antigo Testamento, tá? O Novo está sendo escrito ainda. Paulo vai citar um texto da Bíblia. Qual que ele cita? Está aí na tela.
como está escrito, o que muito colheu não teve de mais e o que pouco não teve de menos. Gente, Paulo está citando esse texto de Êxodo 16, ele está citando o maná no deserto. O maná no deserto, portanto, posso dizer claramente, representa uma vida comunitária, em que aquilo que me sobra, eu entrego para ti, para o teu sustento. Aquilo que sobra para você, você passa para o meu sustento. Para quê? Para que aquele que colheu muito, aquele que teve muito, não sobre, não sirva de orgulho, e aquele que colheu pouco, não falte. É claro que existem alguns limites aqui, que inclusive o apóstolo Paulo e outros dão. Por exemplo, se alguém não quiser trabalhar, não coma, esse é um limite, né? Entre outros. Mas a verdade é que o maná era representação de uma vida comunitária. E agora podemos aplicar não apenas, irmãos, para a vida física, para o alimento, porque nós vemos Deus distribuindo dons espirituais lá em 1 Coríntios 12, onde é dito que o Espírito dá a cada um conforme quer, e o Espírito dá os dons de maneiras diferenciadas. Portanto, aquele que tem muito, talvez tenha muitos dons, não lhe sobra, porque os dons servem para distribuir aos outros, para servir os outros. E o que tem pouco, talvez você seja aquele que se vê com poucos dons, não falta, porque você é suprido pelos outros. E seja lá o que for, eu dei o exemplo de dons, mas pode ser de outras realidades. O maná era Deus ensinando o povo a viver de maneira comunitária. E aí, a gente está sendo sustentado pelo maná de Deus? Tem mais uma lição, claro, deve ter outras, mas a sétima e última lição é que, obviamente, o maná aponta para Cristo. Aquele povo foi sustentado por Deus no deserto, por vários motivos. Alguns aqui eu já coloquei, listei 6, né? Mas o verdadeiro e maior e mais profundo motivo é o que nós vamos entender lá em João 6, 49. Eu vou ler o 48 antes, que diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Aí, para que não fique dúvida, o verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando aquele povo comia o maná, eles não sabiam, mas dali, mais de 1000 anos depois, ia vir o próprio Deus, né, que é Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, ia dizer, sabe, aquele povo comeu o maná no deserto, e foi uma representação pequena, ínfima, mas daquilo que eu sou. Irmãos, o maná aponta para Cristo. E o seu maná também aponta para Cristo. O fato de ser sustentado fisicamente, diariamente, é apontado para Cristo. É Cristo que é engrandecido pelo fato de eu ter o pãozinho diário. O fato de você ser sustentado milagrosamente no deserto, de maneira espiritual, aponta para Cristo. O fato de você aprender a confiar em Deus, aponta para Cristo. E todas as outras lições sobre o maná aqui. Ser sustentado por Deus é ir aprendendo, como se entrasse assim, de maneira difícil, a graça de Deus no meu coração, no meu ser, e que eu falasse, tudo aponta para Cristo. Todo o sustento que eu tive, seja por eu ter trabalhado, seja por alguém ter me ajudado, todo o dom que eu recebi, e toda a bênção que me foi dada, tudo isso aponta para Jesus. É assim no maná, e é assim em qualquer coisa na nossa vida. Todos os talentos que você tem, o dinheiro que você tem na conta, as propriedades que você tem, todo o conhecimento intelectual e de habilidades para fazer algo, tudo isso aponta para Cristo. Porque era assim, o povo de manhã recolhia o maná no deserto, e aquele maná um dia ia servir para Jesus falar assim, esse pão eles comeram e morreram, mas desse pão eles vão viver. Um pastor chamado John Piper diz que Deus só nos deu a fome de pão, para que um dia, quando Jesus viesse aqui, nós entendêssemos o que é fome e o que é pão, entendêssemos que isso representa Jesus. Ele foi até mais enfático, né? Esta é a verdade. E que o seu sustento diário possa levar o seu coração a depender de Deus e apontar para Cristo. Que todas as dificuldades que você tem sido servido do maná de Deus para ainda estar em pé, possa no seu coração apontar para Jesus. E eu quero orar junto com você, agradecendo por esse maná de Deus. Obrigado, Pai, porque recebemos o sustento físico, emocional e espiritual diariamente. Porque somos supridos e somos treinados a receber do Senhor mais e mais.
Somos treinados a estar felizes e até ministrar aos outros com aquilo que colhemos, às vezes, que nos sobra, para abençoar os outros. Mas, Senhor, sabemos que tudo isso aponta para Jesus. Toda a nossa vida, tudo que achamos que faltou e tudo que achamos que sobrou, é pela graça do Senhor. É porque somos supridos por Cristo Jesus. O Senhor Jesus é suficiente. E enquanto estamos em Ti, nada nos falta. Enquanto estamos em Ti, se algo nos falta, percebemos que é uma maneira de aprender a depender do Senhor. Obrigado pelo maná do deserto. E obrigado por Cristo, pão vivo que desceu do céu. Oramos gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ter aquele